Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho na aula de redação sobre reportagem. Vocês já ouviram falar em reportagem? Vocês sabem qual é a estrutura da reportagem? E aí, vamos ver? Vou abrir aqui o nosso slide, certo? Depois nós vamos para o livro didático, né? Fazer a leitura tanto de uma reportagem quanto da interpretação de texto dela. Certo, pessoal? Me acompanhem, por favor, galerinha. Temos esse botão, né? Vamos lá. Reportagem é um nome dado a um gênero textual jornalístico que realiza a interação verbal entre os indivíduos através da fala ou escrita, ou seja, a reportagem pode ser falada ou pode ser escrita também, certo? Ela é transmitida através dos veículos jornalísticos como jornais impressos, revistas... Eita, passei, socorro. Vamos lá. A reportagem é transmitida através de veículos jornalísticos, como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. E a sua principal função é informar, né, a população de algo que está acontecendo, de certa forma, atualmente. Certo, pessoal? Como se trata de um gênero textual jornalístico, a reportagem ela não precisa obedecer uma estrutura determinada, certo? Os elementos essenciais da estrutura de uma reportagem, apesar dela não receber uma estrutura determinada. Por que não estrutura determinada? Porque nem sempre tem todos os elementos estruturais nela, certo? Pode ser que tenha título, pode ser que não tenha subtítulo, né? Aí tem o lead e o corpo do texto, né? Aí tem essas alterações assim mínimas, certo? Vamos lá. Elementos essenciais e estruturais da reportagem. O título, não é? Que no caso geralmente é formado, formado não. Ele, quando você vai ver a reportagem, o título geralmente está, se for em jornais impressos, em negrito, né? E com as letras bem maiores do que as letras habituais, certo? Para poder chamar mesmo a atenção do pessoal que quer ler aquela reportagem, né? Então, o título é onde se coloca o tema da reportagem de forma clara e que atrai o interesse do leitor. O subtítulo ou título secundário, né, ele pode apresentar outras informações relevantes do texto, não é obrigatório sua presença. Ele também pode ser chamado de linha fina, certo, pessoal? O lead, né, lead, palavra inglesa, mas que foi adotada, né, para a estrutura da reportagem também aqui no Brasil. O lead, ele é basicamente um resumo do texto colocado no primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir. As informações elas são colocadas de acordo com a relevância, ou seja, o que é mais importante, ele vem dizendo antes para que depois ele seja desenvolvido no corpo do texto, certo? E o corpo do texto são as demais informações sobre o fato. Comparando com o texto dissertativo, seria o desenvolvimento, né? O texto dissertativo ele é formado de introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, no texto jornalístico, é formado de título, subtítulo, lead e corpo do texto, certo? No caso do texto jornalístico, o lead, no caso, lead não, Karine, o título e a linha fina ou subtítulo seriam a introdução do texto, e o lead e o corpo do texto seriam o desenvolvimento, certo, galerinha? Vamos para a próxima página. Reportagem e notícia. Qual é a diferença entre a reportagem e a notícia? Quem é que sabe me falar? Será que vocês já sabem qual é a diferença da reportagem e da notícia? Então, vamos lá. A notícia, ela precisa ser dada logo após o fato acontecer. O fato aconteceu ali, a notícia vai ser dada. Qual é a primeira preocupação? Ver se aquilo é verdadeiro ou falso, né? Para não divulgar fake news, certo, gente? Então, por conta disso, às vezes as informações não são suficientes. É necessário um tempo maior para apurar o que aconteceu e oferecer ao leitor maior riqueza de detalhes. Esse é o papel da reportagem, que é quase uma investigação, certo? A notícia ela é mais curta, a reportagem ela é mais longa e explica todo o desdobramento do fato, até que se esgotem os fatos sobre aquele assunto, certo? O que foi necessário para que ele acontecesse. Outra característica importante que faz a diferenciação entre ambas, no caso a notícia e a reportagem, é que a reportagem ela escuta diversas fontes, especialistas e os vários dados da mesma história. E a notícia não, a notícia ela só vai ter tempo, como é uma coisa mais urgente,
ela só vai ter tempo de verificar se ela é real ou não, certo? Para que não, como eu já disse antes, para que não sejam divulgadas fake news, ok, galerinha? Agora nós vamos para o livro didático de vocês, né? Vamos ler uma reportagem na página 152, 153, 154, e depois vamos por dentro do texto. Vamos lá? Me acompanhem, por favor. Vamos à leitura, né? Aqui na página 152, tem um questionamentozinho básico sobre isso, mas tem também uma introduçãozinha. Nesse capítulo, você leu 3 notícias que mostraram como as pessoas se comportaram em relação ao lixo que produzem em sua coleta. Agora, você lerá uma reportagem sobre a destinação do lixo depois do coletado. Leia o título e o subtítulo, observe a foto da reportagem e reflita sobre as questões a seguir, né? Quando a gente diz assim, a foto da reportagem, ela também contribui para o entendimento da reportagem, né? Quando é isso, o nome dele é fotoreportagem, é um gênero jornalístico também, certo? Um gênero textual jornalístico também, a fotoreportagem. Então, vamos para a leitura aqui. Em sua opinião, o que acontece com o lixo produzido em sua casa depois da coleta domiciliar? Depois que o carro do lixo passa, que você bota o lixo lá, o que é que acontece com esse lixo? Vocês sabem? 2. Será que descartar o lixo corretamente em casa e na rua é o suficiente para reduzir os impactos negativos das nossas ações sobre o planeta? Por quê? Né? Vocês vão dizer se sim ou se não e vão justificar. O que o pessoal daqui da cidade precisa começar a fazer é separar o lixo, o que é reciclado, ou melhor, o que é reciclável, né? Plástico, vidro, papelão, essas coisas, do que não é reciclável, certo? O lixo comum. Aí o pessoal daqui precisa muito aprender a fazer essa separação, porque aqui tem coleta seletiva, né? O pessoal da reciclagem, eles passam aqui antes do caminhão do lixo e pegam as coisas que no caso, serviriam para reciclar, certo? Eu mesmo sempre separo e tem que pôr mais cedo, certo, gente? Ou então ligar para o rapaz vir buscar. Agora vamos à leitura aqui da reportagem. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Encerramento do lixão e da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Ou seja, Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Esse é o título, certo? Já esse aqui, encerramento do lixão da estrutural, não sei o que, não sei o que. Esse daí já é o subtítulo ou linha fina, certo, gente? Então, título secundário. 2 o quê, carinho? Agora vamos ler a reportagem, certo? Propriamente dita, né? A gente já leu o título e o subtítulo, ou linha fina, e vamos ler agora o lead dela, certo? São Paulo. Após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural em Brasília, o maior em atividade da América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas do Jakarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado 20. Diariamente, mais de 3 mil toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão. Cadê? Onde é que eu estou? O lixão, a pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usada a estrutural, acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de Entulho chega a 60 metros de altura. No começo de 2017, Brasília inaugurou um aterro sanitário de Samambaia, projetado para comportar 8,13 milhões de toneladas de rejeitos, com uma vida útil de 13 anos, para garantir que só vá rejeito para o aterro, ou será? Espera aí, viu, gente? Para garantir que só vá rejeito para o aterro, ou seja, resíduos sem possibilidade de reutilização, o governo do Distrito Federal planejou a abertura de 5 centros de triagem de material. Esses centros são essenciais para a separação de recicláveis e ainda para a reinserção do mercado de quase 2 mil catadores que tiravam lixo do lixão estrutural ou do lixão estrutural o seu sustento. Desafio nacional. O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça de Três Poderes, marca o começo da nova história da gestão de resíduos na região e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada.
A remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. São necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento de área. É como quebra-cabeça de custo elevado, diz a Exame.com, Gabriela Otero, coordenadora do Departamento de Técnica da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. A entidade fechou um acordo de cooperação para acompanhar o fechamento do lixão até sua conclusão definitiva. O fechamento do lixão da estrutural é a criação de uma nova logística de descarte para mobilizar outras cidades a fazer o mesmo, destaca a especialista. Segundo o levantamento da entidade, 1.559 municípios brasileiros, quase 30% do total, recorreram aos lixões em 2016 contra 1,552 mil em 2015, anos com dados mais recentes disponíveis. No total, em todo o território nacional, existem 2.976 lixões em operação. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída em 20 anos de atraso em 2010, o país deveria extinguir todos os lixões até 2014. O prazo foi adiado e as capitais e municípios da região metropolitana têm até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões e cidades pequenas até 2021. Claramente, a extinção dos lixões está longe de acontecer. Para representante da ABRELP, embora a consciência sobre o problema venha crescendo, faltam mudanças concretas. O estímulo, segundo ela, pode vir do governo por meio, por exemplo, do estabelecimento de um sistema de logística reversa prevista na PNRS e também da revisão de hábitos e atitudes por parte da população. O que não dá é ficar na inércia, a inércia custa bilhões. Precisamos nos movimentar e rever nossa relação com o lixo, sublinha. Vanessa Barbosa, né, Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina, em Brasília, Revista Exame, São Paulo e assim por diante, né? Bom, pessoal, prestem atenção. Agora, nós vamos para o por dentro do texto, certo? Vamos lá. Por dentro do texto, né, interpretação de texto. Primeira questão. Qual é o fato central da reportagem lida? De que é que a reportagem trata? Qual é o assunto, hein, gente? Aí vocês vão colocar aí, certo? 2. Releia o título da reportagem. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Em sua opinião, o que mais chama a atenção no título? Por quê? Vocês vão ver aí qual é a palavrinha que mais chama a atenção e vão dizer o porquê, ok? B. Qual é o significado da expressão diz adeus nesse contexto, hein, gente? O que é que essa expressãozinha quer dizer dentro desse contexto aí do título? Em qual tempo verbal encontra-se o verbo diz? Hein? O que é que você acha? Está no presente, está no passado, está no futuro, e aí? D. Por que foi usado esse tempo verbal? E aí, gente, o que é que vocês acham? E por que foi usado esse tempo verbal? Lembre-se que notícia e reportagem, quando eles são feitos de coisas atuais, certo? 3. Agora, relê o texto, relê o subtítulo, né? No caso, a linha fina da reportagem. Encerramento do lixão estrutural marca o começo de uma nova história da gestão resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Deu um nó na minha língua e eu quase não consigo terminar. Mas vamos lá. Letra A. O subtítulo ou linha fina da reportagem expressa um fato ou uma opinião. Explique. É uma pergunta, viu, gente? O subtítulo ou linha fina da reportagem expressa um fato ou uma opinião. É uma coisa que ela pode mudar ou não pode mudar. O fato é uma coisa que não se muda. A opinião, sim, né? Cada um de nós temos uma opinião e a opinião, ela pode ser mudada, certo? Letra B, página 155. A palavra encerramento tem relação com qual palavra do título da reportagem? C. A palavra cicatriz, segundo o dicionário Michaelis, online, 2018, tem, entre outros significados, o de marca, sinal ou vestígio deixado por lesões ou ferimentos. Explique o significado de cicatriz nesse contexto. Dentro dessa frase, dentro desse contexto aí, explica aí o significado de cicatriz, certo, gente? D. Qual é a função da linha fina nessa reportagem? Falei no interior é ótimo, né? No interior é ótimo, né, Karine? Oh, meu Deus do céu. Falei anteriormente, né, quando eu estava explicando as
estrutura da reportagem, certo, gente? Lembrem disso, voltem ao vídeo, ok? Letra D, qual é a função da linha fina nessa reportagem? E aí, qual é a função da linha fina? Qual é a função dela nessa reportagem? Né? Nessa e em tantas outras. Acho que a minha garganta está querendo falhar. Quarto, assim como a notícia, o primeiro parágrafo da reportagem pode ser o lead, que consiste na síntese das informações relatadas. Releia o primeiro parágrafo, transcreva o quadro a seguir e complete-o. O que ocorreu, onde, quando, por quê e como, certo? Então, aí no lead vocês vão encontrar a resposta dessas 5 questõezinhas aí, ok, galerinha? Vamos para o lead, lê o lead, certo? 5. Releia esse trecho da reportagem. Diariamente, mais de 3 mil toneladas de resíduos do Distrito Federal. Vamos reler, né? Para ficar melhor. Diariamente, mais de 3 mil toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destino final o lixão, a pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usada, a estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. E aí, muito lixo, muito lixo. Letra A. Identifique e transcreva as partes do trecho que apresentam um fato relatado pela autora, né? E depois, na letra B, vocês vão identificar e transcrever uma opinião emitida pela autora. C. Como é que você pode perceber? Como você pode perceber, a autora jornalista emite opiniões sobre o tema discutido ao longo do texto. Nas notícias que você leu, o autor jornalista emite opinião direta sobre o fato relatado como feito na reportagem. Com base nisso, o que é possível concluir? Vocês viram aí no texto que a autora, ela emite a opinião. Aí ele quer saber se nos outros textos que vocês leram anteriormente a esse, né, nas 2 notícias, se por um acaso o autor também, ele dá a opinião dele diretamente, certo? Aí vocês vão dizer o que é possível concluir em relação a isso, as opiniões, se dá ou se não dão opinião nos textos, certo? Direta, se tem opinião direta ou se não tem opinião direta, né? Entre as notícias e as reportagens, certo? 6. Segundo a reportagem, com o fechamento dos lixões, qual seria a alternativa para a destinação dos resíduos? Por quê? 7. Na segunda parte da reportagem, há um depoimento sobre o tema abordado. Releia essa parte da reportagem e responda. Letra A. Quem faz o depoimento? Que entidade representa e qual cargo ocupa? B. Explique com suas palavras quais são os desdobramentos e as consequências do uso dos lixões, mesmo com o fechamento, de acordo com a coordenadora. 8. Conforme a informação que consta na reportagem, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, foi instituída em 2010 e propunha que o país deveria extinguir todos os lixões até 2014. Responda. Letra A. O que teria ocorrido em relação a essa política pública até a publicação da reportagem? Vejam aí qual foi o ano da reportagem e vejam o que foi que ocorreu até esse ano, certo? B. Qual é a opinião da autora jornalista em relação a esse fato? Identifique na reportagem a frase que expressa essa opinião. Aí vocês vão lá na reportagem e ver qual é a frase que expressa essa opinião da autora, certo? Em relação ao fato. Bom, nossa aula acaba por aqui, certo? Como vocês sabem, nós só temos uma aula de redação por semana e nessa aula, né, nós vamos fazer essa atividade. Lembrando que, gente, nós já estamos juntos já, mas continuamos tendo que ter muito cuidado, né? Uma coisa que eu vou lembrar ainda é que vocês curtam o canal de Educação Itabaianinha, certo? Curtam o vídeo, falem lá se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando, vocês são nosso termômetro. E usa máscara, certo? E álcool 70, né? Gel ou líquido, tanto faz. Faz a limpeza das mãos direitinho, certo? E vamos para a nossa despedida virtual de vez agora, né, gente? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.